Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja todos os anos inicia o tempo da Quaresma com um gesto muito significativo. A igreja pega os ramos que foram abençoados no domingo de Ramos do ano anterior, toca fogo naqueles ramos, nos mostra aquelas cinzas e coloca sobre a nossa fronte. Por que a Quaresma inicia assim? Porque a igreja quer que a gente olhe o que a gente é. A igreja quer nos lembrar que nós somos pó, que viemos do pó e só temos vida porque existe em nós esse sopro escandaloso de Deus, que nos faz ter vida e nos faz sermos diferentes de todos os outros seres. É a igreja a nos dizer assim: sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós somos pó. E é interessante porque quando, depois de muito tempo, que se vai exumar ali um corpo ou abrir uma catacumba, geralmente aqui não abre porque se enterra em outro lugar, mas nas grandes cidades, quando demora muito que vai abrir, quem já viu, vê que ali praticamente não fica nada. Se recolhe os ossos, junta tudo, coloca no ossário com o nomezinho lá, e mesmo assim depois, com o tempo, aqueles ossos também somem. Fica uma poeirinha, fica nada. É a igreja nos dizendo assim: somos nada. Só em Deus nós somos alguma coisa. Só que vejam bem, meus irmãos, é importante que nós compreendamos que a nossa vida aqui na terra, apesar das nossas infidelidades, misérias e pecados, ela deve ser vivida numa perspectiva de céu, numa perspectiva de eternidade, nos fazendo ter consciência todos os dias de que a morte para nós não é o fim, é uma passagem. Que a nossa vida, ela não chega no término com a morte do corpo natural. Não. É a igreja nos dizendo que aqueles que passarem por esta vida na obediência de fé a Deus alcançarão o céu. Ou seja, essa vida ela vai como que desabrochar e será plena, sem necessidade nenhuma, e será plena sem nada faltar. Hoje eu estava lendo um poema de um literata, de um poeta pernambucano chamado Leandro Gomes, do final do século XIX, e ele falando justamente isso, assim: por que a vida do homem é um drama tão grande? Porque Deus não nos fez como Ele é, sem necessidade nenhuma. E é impressionante que ele diz assim: se eu conversasse com Deus, eu perguntaria a Ele. Mas não é preciso a gente que tem fé perguntar a Deus porque Deus fez o homem tão limitado, não. A gente sabe por quê. Porque se o homem não precisasse de nada de Deus, o homem não procuraria Deus. O homem precisa de Deus, é dependente de Deus, tem a vida
A sua vida começa em Deus, a sua vida termina em Deus. E tem gente, tem homem que quer viver a vida toda sem Deus. Imaginem se o homem não precisasse de Deus de modo algum. Nunca procuraria Deus. Nunca. Olha, minha gente, eu já conheci pessoas nessa minha vida de padre que vê uma mãe, um parente ali sofrendo, enfrentando uma doença miserável, e não tem coragem de se converter, e não tem coragem de nem na igreja comungar, rezar, dizer assim: eu vou rezar por essa moribunda, por esse moribundo que está sofrendo tanto e que eu amo tanto. Nem na hora que necessita de Deus ainda consegue abrir o coração. Imagine se o homem fosse absoluto e bastasse a si mesmo. O homem nunca procuraria Deus. Então, vejam bem, o texto santo do Evangelho hoje nos fala de tentação. A tentação de Jesus. Jesus foi tentado. Estava jejuando e foi tentado. Tem gente que é tentado e nem jejua. Tem gente que a igreja pede todo ano, que a igreja fala todo ano, e a pessoa não tem coragem de jejuar, de fazer a abstinência. Observe se não é verdade. A igreja fala todo ano a mesma coisa. E tem gente que não é capaz de obedecer à igreja, de fazer o seu jejum nas sextas-feiras, de fazer a abstinência de carne, de fazer penitência, de rezar mais um pouco, de praticar a caridade. Minha gente, isso não é pesado não. Pesado é alcançar a salvação. Isso aqui é um método pedagógico da igreja, nos ensinando, mostrando que nós somos dependentes de Deus. Olha, eu costumo dizer assim: naquilo que a gente pode ser obediente facilmente, a gente tem que ser. Naquilo que a gente não consegue ser obediente, a gente pelo menos tem que tentar. Fazer jejum, todos nós podemos. Fazer abstinência, todos nós podemos. Por quê? Cometer mais um pecado, que depois vai ter que prestar contas a Deus, porque não aprendeu a fazer na própria vida a vontade de Deus. Por quê? A igreja não está pedindo. Você não sabe o que tem que fazer? Faça, meu irmão. Isso aí, de não fazer, e fazer o ouvido de mercador naquilo que a igreja orienta, já é a queda da tentação. E é isso que o demônio quer. Que a gente não obedeça à voz da igreja, que é a voz de Deus. Naquilo que a gente pode, vamos ser obedientes. Naquilo que a gente não pode, vamos pelo menos nos esforçar. Porque quando chegar o momento derradeiro do nosso viver, e que nós nos apresentarmos diante de Deus, que o Senhor nos perguntar, a gente vai dizer: olha, Senhor, eu te fui obediente, e no que eu não conseguia, pelo menos eu tentei. E o Senhor vai dizer: eu sei. Mas tem aquelas pessoas que diante de Deus vai dizer: por que você não cumpriu? Porque você não quis. Porque você nunca quis me obedecer. Porque a obediência para você sempre pesou. Olha, eu sempre ando com roupa de padre, com batina, o sol pode estar como for,
Eu celebrar uma missa sem batina preta, eu tenho que estar vindo de algum lugar, de algum outro compromisso, do escritório, da burocracia da igreja. Mas sempre, se eu sair de casa para rezar a missa, eu vou de batina. A igreja me pede que eu tenho que usar um hábito eclesiástico, a batina ou o colarinho. Vocês sempre me encontram assim. Sempre. Eu tenho obrigação. Por que eu vou desobedecer se eu posso cumprir? Por quê? Aí quando as pessoas me perguntam, eu digo assim, eu nunca vi uma manchete no jornal assim, padre morreu de calor porque estava de batina. Nunca vi. Eu prometi a Deus que iria usar o hábito eclesiástico. Eu tenho um compromisso de usar. Por que eu não vou usar? Para depois ser cobrado? Já tem tanta coisa para me cobrar. Quando eu entrei no seminário, Nosso Senhor, eu prometi a Ele ser a voz oficial da igreja, em rezar a liturgia das horas, laudes, hora média, vésperas completas, ofício das leituras. Eu tenho que cumprir. Eu tive 8 anos para dizer, não quero cumprir isso não. Mas se eu aceitei, estudei 8 anos, fiz mais 1 ano de estágio aqui na paróquia, 9 anos de formação, eu tenho que cumprir. Porque depois eu vou ser cobrado. Se eu venho aqui falar em nome de Cristo, eu tenho que falar aquilo que Cristo quer, aquilo que a igreja quer. O que é certo, o que é errado. Eu não posso corromper a palavra de Deus, mesmo que eu sofra, mesmo que desagrade. Mas a igreja não é minha, eu sou um instrumento. Então, vejam bem, a obediência, minha gente, nos leva ao céu. Nós vivemos em um mundo hoje em dia em que as pessoas, elas brincam com tudo. Tudo se leva na brincadeira. Se for profissional, a gente leva a sério. Mas se for da igreja, a gente faz quando a gente pode. Está errado. Já passou uma sexta-feira. Se você não jejuou, saiba que já pecou. Padre, como é esse jejum? É tão simples. São 3 refeições no dia. Uma, você come ela completa. Mas não é para estufar a barrigona não. Você come ela normalmente, como sempre come. E as outras 2, você diminui a quantidade. E na sexta-feira, tira a carne vermelha. Líquido você pode tomar. Gente, é tão difícil isso. Tão simples. Eu nunca ouvi dizer assim, fulano morreu porque a igreja mandou jejuar e ele jejuou. A igreja não é irresponsável não. Quem tem mais de 60 anos não está obrigado a jejuar não. Quem tem menos de 16 também não está obrigado a jejuar não. A igreja orienta. Se toma remédio e tem que forrar o estômago, não pode jejuar. Por exemplo, quarta-feira de cinza é dia de jejum. Eu nem levantei da cama como é que eu ia me alimentar. Se eu fosse jejuar, era capaz de piorar. Tive que me alimentar. E não peguei por quê? Porque Nosso Senhor sabia. Viu a condição. Então, quem tem condições, cumpra. Para o bem da tua alma. Seja obediente a Deus. Não adianta, minha gente, dizer que ama a Deus se é desobediente. Não adianta dizer que ama a Deus e não agrada a Deus. Deus quer que o homem jejue. Ele jejuou. Por que Padre Jesus jejuou? Como prova de amor. Para nos provar que o jejum nos fortalece. Em toda a Sagrada Escritura, o jejum nos mostra que nós somos dependentes de Deus. Que nós somos ali frágeis. Que sem a graça de Deus a gente não fica de pé. E por amor a gente entrega a Deus. É tão pesado
numa sexta-feira, deixar de comer carne. Não é só na quaresma, não. A carne vermelha não deve ser comida todas as sextas-feiras do ano. Na quaresma a gente acentua mais um pouquinho, mas é do ano. É pesado no tempo da quaresma você fazer um pouquinho de caridade, ajudar quem precisa, estar à disposição de quem precisa, travar um pouquinho a língua, ter mais um pouquinho de paciência dentro de casa, acordar cedo para rezar, fazer penitência, dizer assim, não, nessa quaresma eu vou tirar 30 minutinhos para rezar mais do que eu não rezo. Pega a Sagrada Escritura, lê um salmo por dia, um capítulo do Evangelho, lê um salmo por dia. Basta um salmo. Se você acrescentou uma coisinha que você não faz ao longo do ano todo, já está valendo. Uma coisinha. Quem reza um texto todos os dias, isso já é costume. Não pode dizer assim, eu já rezo muito, se eu rezo um texto. Não. Aí você coloca mais uma coisinha. Quem não reza o texto todos os dias, agora diga assim, eu vou rezar a partir de agora. Padre, mas já passaram 3 dias da quaresma. Eu quero fazer um propósito, eu não fiz ainda. Não tem nada não, comece agora. Mas não deixe não de fazer. Para o bem da tua alma. Para o teu bem. Porque, minha gente, olha, quando a medicina nos pede para fazer uma coisa para a gente ter saúde, a gente não faz. Quando o médico diz assim, olha, você não pode de jeito nenhum comer sal, o que é que a pessoa faz? Vai comer insosso. Não é assim? Vai comer insosso. Por quê? Porque sabe que se comer sal vai fazer mal. Se a igreja está dizendo jejue, reze mais um pouquinho, por que você não cumpre? Vai fazer um bem. Para quê? Para a tua alma. Em vista da tua salvação. Então, essas coisas, esses propósitos da quaresma, a gente pode cumprir sim. A gente pode cumprir. O nosso cumprimento deve ser no silêncio, no nosso coração. Não é para fazer como aquela mulher que um dia eu cheguei na igreja e ela estava lá. Ai, padre, eu estou passando mal, o que foi? Estou em jejum. Eu digo, vá comer que não serviu de nada. Vá comer. Né? Vá comer agora. Vai, fulano, compra ali uma conchinha para ela comer. Porque não serve de nada esse jejum dela hoje. É um segredo, você e Deus. É um sacrifício que você oferece. E na hora que aquela fominha apertar, você faz a prece, você entrega a Deus. Senhor, porque eu te amo. Senhor, porque eu quero ir para o céu. Senhor, porque eu desejo chegar até nós. Minha gente, Deus não olha simplesmente a nossa santidade, não. Porque Ele sabe que nós não somos santos. O que Deus olha para nós é esse desejo que deve existir dentro de nós de querermos ser perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Que Deus nosso Senhor nos ajude, nos proteja, nos guarde e de verdade nos dê forças para vivermos esse tempo santamente. Se Deus nosso Senhor nos permitir, no próximo sábado eu desconto os 2 evangelhos. Vamos ficar de pé.